Como o artista aprende. Assim, ó, esse é o jeito. Assim, né? Chamando a atenção, Chamando botando na a parede, atenção. presta atenção, Isso- desenha. Isso é um mistério. Como é que o artista aprende? Você que tá aí desse lado, Que se acha artista. que se acha artista. Não, você é artista. Você tá assistindo, você é artista. É. Você é artista. Você é, nós. Você hoje vai aprender nesse episódio como é que é o processo de aprendizagem. Como é que é o processo? Para você ficar mais tranquilo, para você saber qual que é a direção certa, você não ficar igual um navio perdido, né? Sem bússola, sem astrolábio, entendeu? Então hoje nós vamos dar o astrolábio e a bússola para você navegar. A régua e compasso. Que A régua e o compasso, igual o Alf falou na música do Gilberto Gil. Então vem comigo para esse episódio que tá muito legal. E para apresentar esse episódio, eu estou aqui. Eu sou o Van Dog. Eu sou o William Moore. E eu sou o Thiago Spike. E eu, o professor Lacqua. E nós somos juntos os Invertido! Aí! Vai cair a luz, excelência? Não, a gente tá falando tanto isso que tá dando uma... Será que não invertidos que tá dando as... Eu acho que é isso. Não devia É. ter falado. O Stranger Things Ih, Estamos rapaz. invocando as forças. estamos invocando virão, hein? para nós. Ghostbusters. Então vamos lá, tá tudo certo, aí o no break tá legal, então vamos lá. Beleza. Obrigado, Prefeitura de Curitiba. Obrigado, Prefeitura de Eletricidade. Curitiba, Copel, por ter queimado o nosso episódio 2 vezes já. Mas muito bem, vamos lá. E pra aqui, ó, vamos fazer um brinde aqui, ó. Um brinde com esse café quentíssimo. Esse Tá café queimando. tá queimando, esse Tá cafezinho. queimando. Esse café aqui, Pô, eu não... brincadeiras à parte, né? Tá queimado, queimado. Brincadeiras à parte. Se você queima o patrocinador, meu amigo. Que isso. Esse aqui é o café White Pine, Maravilhoso. que é, Bom pra é maravilhoso. É É bom pra maravilhoso. caramba. Ele só vende Caramba. para cafeterias gourmet, ou seja, é alto padrão, tá? E esse que a gente está tomando aqui é o clássico deles, é notas de caramelo, chocolate e castanhas, de Paraíso, Cerrado Mineiro, Minas Gerais, a 1055 metros de altitude. Então um café especialíssimo, tá? Aqui não entra nesse podcast caboclo, três coras, não entra, não entra. Não sei, Tá. se quiser patrocinar nós, pode entrar. Não entra. Ah, não é. Se a Carandache quiser patrocinar, ela entra. Aê, Né, tá. Não vou ficar com azia depois, por causa do o cafezinho. por causa do cafezinho. Carandache eu Ah, posso trazer, hein? Carandache eu conheço aí, hein, ó. É. Carandache eu conheço. Você me falou que se um dia eu tivesse um podcast, você patrocinava, hein? Agora, ó. Aê! Eu vou mandar esse episódio pra você. Vamos levantar esse aqui, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Queremos Você já tava ó. propaganda assim? Aqui, ó. A camisinha da... aqui, ó, como é que é? New Color 2 aqui. Aê. Abraço, Pierre da Carandache, abração pra você. Abraço. Tá. Muito bem. Vamos lá pro nosso episódio. Deve ter algum Pierre. Pierre. E é o seguinte, Charlie. como é que aprende? Como é que aprende? Tem gente que aprende, Tem quem aprende. tem gente que não aprende. Aí. Meu pai falava um negócio interessante, que olha só, esse insight. Vou falar a frase do meu pai. Eu estava na Belas Artes, e a Belas Artes naquela época já não era mais a Belas Artes do Guido Viaro, Na época do Alf. na época do Alf, né, do nosso convidado, né? Era uma Belas Artes que estava indo lá para um caminho esquisito, lá da arte Tá, contemporânea, lacradora, Tava woke. tava woke, Ih. né? Ih, cara. E aí, você, não ia se adequar àquele ambiente. Porque lá a ilustração não é arte. Aí. Não é. E você era marginalizado, Tem gente que fala você era perseguido, não ganhava nota dos trabalhos, você se dava mal, né? E aí tinham as aulas muito boas, de figura humana, um modelo vivo. Ficava lá o cara peladão, a mulher peladona. Nu? Não, eu quero ver Total. isso daí. Total. Ixi, O homem e a mulher. homem e mulher. E os Igual no cachorros também. Titanic? É? Igual no filme do Titanic? Igual o filme do Titanic. E Era- os cachorros Não, também foi muito tinham- engraçado porque eu namorava uma guria da sala, É. e daí um dia eu tô desavisado, cheguei atrasado. E daí na hora que eu abri a porta, ela tava vermelha assim. Daí ela falou: "Ai,
Eu não sabia que ele tava pelado. Eu falei, que daí qual o problema? Vamos desenhar aí, peladão aí, cara. E aí sentamos pra desenhar. E aí foi assim 6 anos, né? Toda semana tinha. Aí ela adorou. Aí gostou. Aí gostou. Aí apaixonou. Foi 6 anos Apaixonou. desse homem. 6 anos. Aí tinha Então, gordo, ele tinha era- magro, tinha. Cara, o pior que eu desenhei até hoje, porque eu desenhava muito bem figura humana. E era um cara bombado. Chamaram um cara bombado. E eu lembro que eu desenhei o cara, e eu olhei pro meu desenho e falei, nossa, tá estranho, né? Aí fui lá e fiz de novo. Pô, tá estranho, cara. O que tá de errado, cara? Você não tô conseguindo desenhar hoje? Aí eu parei pra olhar o cara. Pô, o braço do cara era maior que o peito dele. Então era horrível de Ele tava desenhar aquilo. grotesco. Exato, Proporcional. era todo desproporcional. Fala pra ele. Murcha esse bíceps. O cara tomava um suco. Ah, o suquinho. Entendeu? Suco. Aí. Mas Pode enfim, patrocinar nós também. aí meu Pronto. pai falou Ah. que eu tava reclamando, que algumas vezes você se pegou nesse dia, eu tenho certeza que você às vezes se pega assim, que ninguém te ensina nada, né? Que eu ia na faculdade e ninguém ensinava nada, né? Você deve talvez estar na faculdade e deve estar falando a mesma coisa. Daí meu pai chegou e falou o seguinte, cara, tem 3 maneiras de você aprender. Com o professor, bacana. Sem o professor, autodidata. Ou apesar do professor. Então independe se ele está na sala de aula ou não, se ele está ensinando ou não, porque os professores chegavam lá, abriam um jornal, iam ler o jornal, ou pegavam um livro Ai, que delícia. do mestrado Aí. e falavam assim, ó, desenha lá, Boa sorte. boa sorte. Entendeu? E não pegava no lápis, não, Aí, ó. entendi? Era assim. Isso foi minha Belas Artes. Então assim, a gente aprendia apesar dos Não, professores. e hoje mudou totalmente. Porque não tem nem jornal. Ele já nem lê o jornal. Não, hoje é tarde. Mas enfim, como que o artista aprende? Daí nesses 30 anos que eu tô dando aula, eu desenvolvi uma teoria. Se eu contar a teoria, vai cair a luz? Você vai falar de iluminação? Não, posso falar, vou falar de iluminação. Vamos... Tenta, se cair de novo na quarta Mas vez que for gravar, a gente Vamos vai mudar falar para de- placa solar, então porque eu vou falar do sol. Eu vou cruzar os dedos aqui Isso. pra você, Tá. pra não cair a luz. Ó, Vamos lá. vai cair a luz. Então Exato. vamos dar Então é o seguinte, tem o sistema do ilustrador, onde o sol é o ilustrador. Mas ele não é a estrela maior, tá? Ele só é o centro. Não é um... É, de É uma primeira teoria heliocentrista, Tá bom. tá? Em volta dele orbita o planeta da observação, da linguagem, da técnica e da criatividade. Tá bom. Ok. A observação e a linguagem, elas são a base, os 2 planetas base que constrói o repertório do artista. Repertório artístico, repertório visual e repertório de referências da memória, Claro. Uhum. certo? Claro. Então não adianta você ficar aí pagando de gostoso, falando para os outros, eu tenho memória artística. Colocando suquinho? É, Não. né? Não, você não tem. Você vai lá, veja um cara chamado Kim Jong-gi. E... Aí você vai entender o que é memória fotográfica. Já te perguntaram como faz pra desenhar igual o Kim Jong? Tem. Na época dele, os moleques me infernizavam. Ô, como é que você faz a técnica pra desenhar igual o Kim Jong? Só igual ele. É, só igual. Só igual a ele, né? Só igual. Então, né? Só É, igual. é esse, gênios, esse é um gênio. Vê um vídeo no YouTube e você tá dizendo igual a ele. Esse é um gênio. Porque eu acreditei que o cara é um gênio porque ele veio para Curitiba, ele andou uma vez na Rua 15. Vocês já andaram na Rua 15? Não. Vão na Rua 15. Vocês vão entender o que eu tô falando. Que o bondinho, tem os prédios históricos e tal, e ele é comprido assim. Ele voltou para a Gebiteca, pegou um papel de uns 3 metros, desenhou a Rua 15 inteira, com um ataque zumbi, os caras se batalhando. Falou, esse cara é especial. Esse é a reencarnação, sei lá, do Da Vinci. É o 0,01% da população. Menos, né? Nasce... Exatamente. Né? Então, não tem. O ser humano normal, Vocês normais? não tem. Eu não Os tenho. mortais, Você porque... tem? Não. Você tem? Eu não tenho. Mero Não. mortal. Mas você pode desenvolver isso? Pode. Né? Você observando com intencionalidade. Você olhar não é só com atenção, mas com intenção, com um olhar construtivo, Sim. né? Então é obrigatório
obrigatório o cara ter um sketchbook. Ah, mas eu desenho na tablet. Então desenhe na tablet, tá bom? Eu desenho no papelão. Então desenhe em papelão. Você entendeu? Não, mas o sketchbook tem que ter um suporte. Tem que ter lá a canetinha, o material da sua preferência, e você vai desenhar. Você vai desenhar o É a tio da prática, pipoca, a prática. vai desenhar o cachorro na praça. O Avelino tá fazendo muito isso, né? Ele Não. vai nos parques desenhar os cachorros, né? E o que é mais interessante, cachorros nus. Nus. Os cachorros estão Ele só pelados desenha- na droga. No canino. No canino. E aí, Van Drog? Van Drog tem roupa. Van Dog tem roupa. Tem roupa de Drácula. É, Tem que despir ele Dá pra uma ver calçadinha. É, você tem que ficar pelado pro Avelino te exatamente. Me desenhe como as suas cachorras francesas também. E aí você desenha insanamente. Só que você desenha com intencionalidade. Você vai desenhar um cachorro, você vai observar. De repente você não precisa desenhar o cachorro de uma maneira. Não estou dizendo que você tem que fazer uma fotografia, mas só o fato de você observar o pelo de um poodle e tentar fazer uma representação gráfica disso já é interessante. Olha o detalhe. A representação não fica perfeita, fiel. Exatamente na mesma proporção. É um estudo. É um estudo. É um estudo. E ali você está coletando um repertório. Pelo do poodle. É específico. E essa é a beleza da arte. Porque você precisa viver 4, 5 vidas para dar conta do tanto de coisas que a gente tem para desenhar. E aí você vai lá, de repente você está fazendo um livro infantil daqui a um tempo, e aí você está fazendo um livro sobre ovelhas. Você está falando sobre uma parábola de Jesus, não sei, um livro cristão, e lá está falando que ele não vai deixar nenhuma ovelha desgarrada. Eles falam, pô, o pelo do poodle podia ficar aqui na ovelha. E aí você cata aquilo e aplica. A pose que você pegou. A pose, né? Então, assim, o mundo é o ponto de inspiração, não é o Google. O Google não é o ponto de inspiração. O mundo é. Sim. O mundo real. É diferente você pegar e pintar uma cachoeira olhando a foto de uma cachoeira e você ir na cachoeira, né? Pela terceira vez eu vou tentar dizer, né? Que eu tô gravando aqui. Qual E- cachoeira que você vai E a gente foi no ano passado, em novembro, na terceira edição do Nômade, no Buraco do Padre, que é um parque estadual, né? E Foi lá uma pintada no buraco do padre. dá uma pintada no Buraco do Você Padre. já pintou o buraco do padre? Pintou o buraco do padre. Eu não pintei porque eu fiquei só olhando. Ah, Você foi voyeur. Tava voyeur. observação. Observação. Tava Exatamente. observação. Mas a observação que a gente tinha falado Leva É, também. observa a ação. É Ah, a ação. O artista não fica, porque olhar todo mundo olha. sim. Agora o artista olha e tenta traduzir isso numa representação visual. Isso. Essa é a questão. Esse é o ponto chave. Então, tem que desenhar todo dia, onde você for. No shopping, pega um cara comendo hambúrguer, super legal de desenhar. Isso. O gestual dele, a roupa dele, como é que ele apoia. Uma pessoa que olha o celular, né? Algumas olham assim, não? Outras olham assim, com óculos, né? É o storytelling. Não é? Isso daí é puro aquele livro que a gente comentou no outro episódio, o Draw to Life. Do Draw to Walt Life. Disney. É só esses rabiscos Exatamente. de rua, né? Exatamente. Então, desenho de observação é fundamental, tá? Onde você estiver, e é isso que eu falei, você pode ser extremamente específico, que quando você repara, você se dá de cara com uma cachoeira de 15 metros, numa furna, é um troço impressionante, assim. Ele é meio opressivo, né? Com aquela névoa, com o teu caderno molhado, você tentando fazer aquarela, aquela coisa, o tempo, né? Então, às vezes, você quer pegar uma pedra com o limo da pedra. Sim. Isso já é válido. Você não precisa, toda vez que você para fazer um desenho de ilustração, fazer uma ilustração completa. Tem isso também. O pessoal fica achando Tem que ser uma obra de arte. sketchbook tem que ser uma obra de arte. Não é artbook, é sketchbook. Boa. Não é verdade? Exatamente. Não é artbook. Eu vejo muita gente mostrando sketchbook que é um artbook. É um monte de desenho bonito, assim, É. né? É um portfólio. Não, sketchbook é um quaderno de bocetos. É um quaderno de bocetos. Esse episódio está dibujante, está sensacional. Dibujante. Está Então, assim, sensacional esse episódio.
Tá todo... As palavras estão todas trocadas. Exato. A legenda já tá zoada. Mas enfim, então você é desenhando no cotidiano. Aí a gente vai para outro planeta, o da linguagem. Ah, O planeta da linguagem é um planeta del lenguaje. de linguagens. Aí, porque a gente já tá expanando. Exato, já tá Tá explanando falando de bocetos. para os próximos convidados, né? Isso. Então, quem a gente vai chamar? Shakira? Shakira O'Neal. Então tá, Shakira O'Neal. Então assim, o que é linguagem? Cadê o... A gente já perdeu. Quem que tem espanhol pra chamar aqui? Quem que tem? Pô, eu tenho um amigo do Chile. Carca, não. Bom, Mas depois sim. Não. depois a gente chama. Depois a gente chama. Mas ele fala português. Ah, então não precisa. Não precisa chamar. Quem que é seu amigo? Não, tem um amigo meu que é o... Não vou lembrar o Paco nome agora. Rodrigues. Não, ele é chileno, dá pra chamar ele. Ah, tá bom. E afinal, como o artista aprende? Vocês estão falando, Estamos no segundo falando. planeta. Então, a gente tá falando da influência, a linguagem. O planeta da linguagem é o planeta das influências. Sim. Você não nasce com estilo. Ninguém nasce com estilo. Todo mundo desenvolve um estilo. Isso é. E o estilo vem de uma coletânea de influências, né? Sim, sim. Quanto mais rápido você perceber isso, até mais rápido você vai ser original. Porque aí você vai entender o que já foi feito e trazer sua linguagem. Exatamente. Sua Então, estudar pessoas que você queira que influenciem você. Sim, Pode ser famoso, como pode ser não tão famoso, como pode ser o teu vizinho, sim. não importa. Se essa pessoa contribuir para você com algum insight visual, é o suficiente. Às vezes o cara, é o jeito que ele faz o olho. Eu, durante muitos anos, fiquei tentando entender como é que o Enfield desenhava. Porque não tinha YouTube. Então não dava para ver ele desenhando. Não, e ele não gravou o Speed Paint. Ele nunca gravou um Speed Paint. Eu vi ele uma vez desenhando. E ele, eu, por intuição, lá na biografia dele, lá do Denis de Moraes, muito boa essa biografia, O Rebelde do Traço, falava que ele era considerado o traço caligráfico. Ah, isso é muito interessante. Isso é muito interessante. O que isso quer dizer? Que ele desenhava como se ele escrevesse. Então ele Maravilhoso simplesmente isso. Maravilhoso. desenhava. Por quê? Porque para ele, isso faz sentido, eu que faço cartoon de humor, faço tirinha, essas coisas, a ideia ela flui numa velocidade 1000 vezes mais rápida do que a sua mão consegue acompanhar. Então você precisa de um traço Aperfeiçoando. lapidando. Storyboard é muito isso. Storyboard é isso. Storyboard é isso. Aliás, contar uma historinha aqui, ó. Conta uma historinha pra gente. Oi, Boné. Conta uma historinha pra gente. Eu cobrei esses tempos aí, eu fiz abraço com o pessoal do Storyboard. Então hoje é episódio de cancelar, eu tô... Não, esses dias aí eu vou fazer um freela de Storyboard, eu fiz um freela ótimo, aí apareceu um outro que era ótimo também, mas nesse segundo, a pessoa, que era outra pessoa que veio me contratar, perguntou, né, por quanto eu cobrava. Aí eu dei o meu valor, eu falei, olha, por dia isso, mas por quadro X. Eu não cobro por quadro. Mas eu falei, por quadro X. Aí ela falou, vamos fazer metade desses quadros aí que você falou. E o diretor do projeto, ele queria 10 dias, né? E eu falei, 10 dias é X, cada dia é X. Aí a pessoa, não, faz uns 200 quadros pra mim. Aí eu, tá, 200 quadros é isso. A cada quadro adicional eu vou acrescentar um valor um pouquinho maior. Em 3 dias eu acabei, né? E aí o diretor falou, tá, mas a gente ainda tem mais 7 dias. Eu falei, mas eu já fiz 200 quadros. Porque a pessoa não sabe a velocidade que você faz. Ela acha que eu ia ficar 10 dias fazendo os quadros. Exato. Aí ela falou, mas e os outros 7 dias? Você não pagou por dia. Você pagou pelos quadros. Aí ela falou, mas eu preciso. Tá bom, mas cada dia a mais é X. Aí deu um pepinaço, porque estão me esperando. Aí, quando gravar esse episódio e sair no ar, vai estar no ar. Mas porque a pessoa não sabe a velocidade que você faz o trabalho. Exato. Porque é um traço, o storyboard tem que ser rápido. Sim. Não é uma ilustração Porque organizada. você tá pensando na história, é o filme que tá passando na tua cabeça Exato. e você precisa desenhar aqueles quadros. É muito É rápido. muito Então rápido. você perde o insight, você perde o frescor. Vai saindo assim. Exato. Você não pode ficar ali detalhando o olhar do cara. É essa a questão. Então, o cartoon de humor, o storyboard, o desenho animado, quando você está fazendo Também. pencil teste, É super rápido. é super rápido. É só olhar o Glen Keane desenhando. É quase sujo.
um olhar não tem nada, falando, Pra nossa, vocês, tirar essa visão rápida da cabeça e botar no papel é técnica? É criatividade? Ou é qual que é esse Técnica. processo? É, técnica. primeiro que técnica. é o planeta da técnica. Técnica. a gente vai Planeta entrar no técnica. planeta da técnica. Ah, É prática, muita prática, prática, velocidade, muita acompanhar. experiência. É, porque a pessoa não percebe a quantidade de horas que você tem para o desenho sair rápido. É o que você fala. É, você pensa o seguinte, eu peço pra você desenhar uma pessoa. Ah, desenha uma pessoa pra mim. Você vai lá, desenha uma pessoa sentada. Não, no outro ele fala assim, desenha uma cena que a pessoa tá sentando, daí quebrou uma perna da mesa, aí passou um rato na cena. Não tô pedindo pra você desenhar uma pose, eu tô pedindo pra você desenhar uma sequência de acontecimentos. Sim. Entende? E aí você precisa dar. E aí eu falo assim, e desenha tudo isso num tom de terror, num tom de comédia. Já mudou as decisões do tipo de enquadramento que você vai fazer. Muda tudo. Sim. Então é extremamente. Storyboarder é uma profissão extremamente complexa, Sim. demanda demanda muita maturidade artística, domínio técnico, noção de cinema. O cara tem que manjar de cinema. Né? Pode ser cinema de animação, mas tem que manjar de É cinema. a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Mas vai lá. Não, que eu ia comentar assim, esse processo de da pessoa visualizar e converter no papel. Aula 1 de desenho. Formas básicas. Não sei se já passou com vocês. O cubo. Sim. Eu ensino isso aqui. Tá, bom. Não sei se dá pra ver na câmera. Dá pra ver na câmera? Acho que assim, Assim? diminuiu. Dá pra ver, deu pra ver. Deu pra ver? Aí. Sim? Então. Eu mostro isso. Linhas paralelas. Tem aluno que não acerta. Se o aluno chega com um troço tipo isso aqui, ó. Tô vendo, a casinha. Quase isso aqui, ele me entrega, mas ele sabe que ele errou. Tá, Ele sabe que não saiu. tá. Agora tem uma porcentagem que me entrega isso. E aí? E ele acha, mesmo mostrando isso, ele desenha isso. E aí? E ele não vê que ele errou. Ele vai até o fim, ele faz sombra, aquele detalhe. Aí é uma. O que O acontece? olhar tá. O olhar Tá viciado. tá viciado na cabeça dele. Eu falei, eu fiz um cubo, não um quadrado esticado. E aí eu explico várias vezes. E não é só um, são vários. É coisa de uns 30, 40% que faz isso. E é muito engraçado. Eu mostro isso, ele entrega isso e ele acha que ele fez a mesma coisa. Que coisa. É muito louco. olhar. Eu guardei. Mas aí essa pessoa essa pessoa você manda pra casa, você fala, você não vai trabalhar com isso. Não, isso aqui é aula 1. É aula 1. aula um. Isso que é. Mas é interessante observar esse processo do aprender, do zero. E a gente tá falando sobre isso. Porque você fala um cubo, ele pensa num quadrado. Então ele mais tá assim, puxando a memória visual dele de um quadrado. E ele meio que mistura com o que eu falei. Ele não observou direito o que eu falei. E talvez ele não tenha parado pra pensar naquilo que você trouxe no primeiro tópico. De observar o mundo e enxergar que um cubo, em perspectiva, ele se parece muito mais com um hexágono do que um quadrado. Ele não tá com essa... Mas vamos citar alguns profissionais que fazem isso o tempo todo. E cagaram com o mercado, né? Eu quero o nome desses caras pra cancelar. Caricaturistas. Caricatura. Eu pensei que você ia falar o nome, Não. o pré-nome real. Caricaturistas. O que aconteceu com a caricatura hoje em dia? O que aconteceu? O que aconteceu? Ué, virou uma arte menor. Por quê? Porque os caras fazem isso. Eles não olham pra pessoa. Eles desenham, olham e desenham aquilo que já tá na cabeça. Modelo de olho, modelo de boca. É aquela bibliotequinha. É aquela bibliotequinha, porque o cara tem uma diferença. Você desenhar rápido e saber desenhar rápido. Do que você ter obrigação de desenhar rápido, apelar para uma biblioteca mental. E tem vários carimbinhos na cabeça e só recombina eles. Exatamente. E aí tem uns formatinhos de rosto. Aquela mesma boquinha, Isso. sempre. Né? E aí você coloca todos os desenhos um do lado do outro, não tem nada de atrativo, né? Então não vou entrar porque a gente tá falando de como aprende. Outro dia eu entro na fofoca, tá? Eu conto uma fofoca para vocês, mas agora não, tá? Retratista é muito comum também. Do cara ter o modelo de olho, modelo de nariz, modelo de boca. Aí todas as pessoas que ele vai fazer o retrato saem meio parecidas. Porque ele tá com o olhar viciado. Né? E eu não julgo, assim, é difícil, porque todo mundo, eu passo por isso, todo mundo passa por isso. De chegar no momento que o olhar tá viciado. Né? Não, e eu tenho isso, sabia que eu tenho isso quando eu tô ensinando coisas no estilo Disney? Porque aconteceu isso com essa turma.
Porque aí eu falo, tá, mas eu não preciso que vocês fiquem copiando os personagens. Pega todas as folhas do desenho do gibi e copia o Mickey de todas as formas. Você sabe disso. Eu quero que vocês desenhem o Mickey. Mesmo que esteja errado, ele precisa sair da cabeça de você, não no pantógrafo. Ele precisa sair da cabeça, que a pessoa acha que tem que ficar igual. Olha, Não é, esse é um desafio, viu, William? não é pra ficar igual, é pra ter a sua... É aquele negócio. Você desenhar um gestual de escorço, corpo em perspectiva, é muito mais complexo e difícil do que você fazer um retrato realista Sim, com lápis. Muito mais, claro. sim. Só que você mostra para um leigo qual é melhor na sua visão. Ele vai achar que o retrato é muito mais complexo. O problema é o aluno que chega e E ele quer tem- ficar igual, e aí fica ele tem a igual, visão. mas assim, na verdade não é criativo. É, porque ele tá só ali no planetinha da técnica. Da técnica. Não, e é impressionante. Eu, para os meus alunos, é impressionante. Aí ele traz o desenho, sei lá, perfeito do Pato Donald. E aí eu falo, tá bom, agora fecha e eu peço que você faça um personagem, qualquer personagem, pode ser o Pato Donald ou qualquer outro tridimensional, com o mesmo volume que você fez o Pato Donald. Alguns ficam um lixo, alguns ficam ótimos, parabéns, beijo, alunos. Mas alguns... Eu já tô aluno do William. Então você quer dizer que o mundo dos desenhos não precisa de mais cópias, mas sim da sua própria versão original. Exato. Entendi. É isso que a gente está falando, de estudo do planeta da linguagem como influência. Né? Influência, ele está influenciando, ele não está dizendo, ele não é um trilho que eu tenho que seguir em cima. É porque é expressão pessoal. A pessoa não vai. Eu ensino você a escrever um livro, você não vai escrever um livro que já existe. Ah, tá aqui, eu escrevi Pequeno Príncipe, copiei todas as frases. Não, não. Escreve o seu. Escreve o seu. Tá Pode lindo, ter mas já várias, existe. Exatamente. Que é um ponto parecido com o que você usa o exemplo dos planetas. Eu falo que tem a Triforce do desenho. Para explicar para os alunos. Você tem o processo, o canto da técnica, dimensão da técnica, que envolve o desenho, a referência, vocabulário visual. Você tem a dimensão criativa, que envolve essa combinação de elementos do seu repertório, né? Essa combinação, essa salada. E você tem uma dimensão que eu chamo de subjetiva. Aqui é onde tem uma certa individualidade da pessoa. É o contar a história. É aquilo que é até contraditório, do tipo, se contar a história é uma coisa sua, como é que você ensina alguém a contar a história? Porque se eu Complexo. contar uma história igual me contaram, eu não estou contando a história do meu jeito. É, Repetindo, é isso. que envolve o traço. Eu posso desenhar isso aqui igualzinho, maravilhosamente bem. Todas as medidas, tudo, mas espera aí, se eu estou fazendo igualzinho, é meu desenho. Essa é boa. Essa é boa. Será que eu estou Uhum. contando história? E aí você tem... Por que eu falo que é subjetivo? Porque eu pego alunos, às vezes, que são novinhos, não tem técnica, não tem repertório, mas eles têm uma intuição de contar história, de ideias espetacular. E o contrário também. O cara que tem uma técnica super boa, mas parece que falta alguma coisa ali, ele não conta a história com o desenho dele. Acontece. Acontece demais. É o que eu mais encontro o aluno quando vai fazer mentoria comigo. É. o aluno que sabe desenhar, tem noção de volume, tem... E qual que é o ponto aqui? É mais fácil você ensinar técnica. Exato. Você ensinar a desenvolver o jeito do cara contar a história, porque tudo é treino. Vai contar muita história ruim antes de começar a acertar. Sim. É mais fácil ensinar técnica, porque acho que é mais visível. É mais fácil. Mais fácil de entender. Visível, aí você bate Aprender o olho. a tocar Ah, violão? É. Aprender a tocar violão. Agora, compor. exato. Eu posso tocar um solo do Metallica aqui certinho, perfeito, da hora. Mas Você vai compor, como que você dá aula de composição? É difícil. É difícil. Então, Tá? É por isso que as pessoas não dão, muitas vezes. E olha que engraçado, né? Curso online aí, beijo, pessoas do curso online. E aí, Coitadinho, agora, os alunos vêm falar comigo, "Vê, professor, eu passei antes de encontrar você, nós aqui, eu passei por 8 vezes muito, 4 professores foi um lixo. Ó, Acontece. olá, eu acho que você passa por isso também. O aluno que, por exemplo, ouve essa conversa aqui, ele olha pra gente e fala assim, isso aí que esses caras estão falando, blá, blá, blá. Cadê eles desenhando mesmo? Não, daqui Eu quero ver ele mostrando um tutorial pra mim, assim, ó. tudo, no tal. canal lá tem vários. Mas ele não vai ver. Eu Ele, sei ele que reclama. cada Esses caras estão tutorial. viajando, tudo. Aí tá bom. Aí ele pega um curso de tutorial. Fica lá um ano e meio, só aprende a copiar e não sai do lugar. Compreendo. Aí passa uns 3 anos, o cara não consegue fazer nada. Aí ele vem ouvir de novo essa conversa e fala assim, acho que esses caras... Não, demora pra perceber. Aí vem nos procurar e fala, Ele vai vir "Não, aqui lacrar nos comentários. Vai lacrar, Você quer papo de coach. Exato. Já Aí teve. depois,
Ah, então, eu me arrependi que eu comprei uns cursos aí, eu não aprendi nada. E não sei o quê." 458 horas de. Aí o cara perdeu 4 anos só fazendo um exercício que não Não, porque tá cheio de picareta. Falta Então, isso que a gente tá falando de curso, aí a gente vai pro planeta técnica. Exato. Planeta técnico. Porque o que é superficial é mais fácil Venha de conosco mostrar. Técnica é importante, fundamental. Para que serve a técnica? Vamos parar para pensar. Desenho de observação, planeta da observação e linguagem, eu preciso da técnica para desenvolver ele? E aí? Não, NOP. não precisa. Você, eu sou autodidata, legal, tá? Você, por iniciativa própria, por motivação própria, por caminhos, por a sua percepção própria, você encontrou um caminho. O problema do desenho do autodidata, e eu fui autodidata em vários momentos da minha vida, é que a linha não é reta, não é objetiva. Ela é assim, você vai, você volta e tal, e aí você chega no ponto B, você chega. Só que se você esticar essa linha, ela vai dar um tempo de anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Tem coisa que eu só estou percebendo hoje, agora, depois de 30 anos de profissão. Demora, né? E eu vejo alunos meus, com 1 ou 2, fazendo a mesma coisa, com uma primorosidade tão boa quanto a minha. E aí eu preciso acreditar nisso, né? Que realmente a técnica é muito importante, tá? Então esse é o primeiro ponto. Deixa eu concluir os planetas antes da gente ir para o desenho possível. Eu quero ver vocês desenhar. Deixa eu concluir, porque antes que acabe a luz. Então assim, esse é o desenho, o planeta técnica é muito importante se desenvolver. Só que daí a gente vai para o planeta da criatividade, que esse é o que vai fazer você ser reconhecido pela sua assinatura. É esse que você tem que... Esse que vai dar satisfação pessoal. Satisfação também. pessoal, projetos pessoais, vai fazer o teu branding, vai fazer você crescer e se realizar como artista. E é um dos mais difíceis, porque as pessoas querem copiar, querem ser igual o Kim Joong-gi, querem ser o outro. Eles falam, não, você tem que buscar quem é você. Você, a sua Quem é voz. você, Van Gogh? Não é pra Frase ficar do dia. copiando Van Gogh. É você, Van Gogh. A frase do dia: não crie para ser aceito, crie para ser lembrado. Bacana. Ô, louco. Não, essa aí mereceu, né? Essa mereceu. A galinha. Mereceu. Não, muito boa. Não crie para... Ser aceito, crie para ser lembrado. Droga, ô poeta. Ô poeta, já marca essa daí no Marca teu caderno, é verdade, Marca eu vou pra mim. anotar no meu. Mas aí chega na criatividade, eu vou dar o exemplo, que eu dou exemplo para todas as pessoas, que eu gravei esse exemplo, eu acho o mais fácil de todos, mas é o seguinte, em vez de você ficar preocupado com a técnica, se preocupe com a história que você tem para contar. É isso que você tem que fazer. Professor, eu vou começar a aprender a desenhar, o que eu tenho que fazer? Aprender a contar história. Que história que você quer contar? Né? E aí você pode jogar qualquer coisa. Então, vou tentar mudar o exercício que eu dei agora antes de cair a luz. Tá? Eu vou falar assim, um vagalume. Vagalume. Me veio a palavra vagalume aqui. Um vagalume que é RGB. Que ele consegue trocar a luz dele vermelho, amarelo, azul, né? Tá. E ele vai numa floresta, uma floresta sinistra. Semic. Ele vai numa floresta sinistra, com árvores grandes, tipo carvalhos antigos, Tô vendo. que tem rostos antigos, barbas, né? Tudo com as garras, né? Que desenho da Disney que tem isso? Branca de Neve. Branca de Neve, né? Vai atacar aí. Isso, exatamente, né? E aí ele tem corujas, e ele tá tentando achar a casa do... Puxa vida. Do grilo. O grilo tá perdido. O grilo perdido. O grilo perdido. Grilo perdido. Pronto, eu tô inventando histórias aqui, eu tô jogando. Isso. Eu tô jogando histórias. Aí depois que eu joguei a história, pode não ser uma história bacana, pode ser uma história meio... Você tá jogando imagens que se tornam histórias. Aos Exatamente. poucos você vai... Aos poucos. Conectando. É o meu processo criativo, que eu tô compartilhando aqui. Então você, aí eu vou parar pra pensar, vagalume, como é que desenha vagalume? Não sei. Então agora, se quiser, vai lá no canal do YouTube e digita como desenhar o vagalume. Sim. Como fazer o brilho do vagalume em aquarela.
Sim. Como fazer o brilho de luz de vagalume no lápis de cor ultra realista. Aí você vai no YouTube. Exato, exato. Enquanto você não tem o que desenhar, o projeto para criar, não acesse o YouTube. Não acesse. Vai ficar perdido Não compre no curso. Pinterest. Vai ficar perdido. Mas você viu, esse fim de semana, só fazendo propaganda nossa, esse fim de semana na pós, foi esse processo que eu fiz lá. Esse processo. Eu joguei as palavras lá, lagarta, morcego, e aí a gente foi morcego que vira um bulldog, e aí... Bem louco. Não foi? E foi. Isso. E aí a E a gente... história meio que saiu, eu falei pra você. E aí você trouxe todo o fundamento para resolver uma narrativa, Uma brincadeira. uma brincadeira. O exemplo que eu sempre uso é o do coelho carteiro, Sim, que tá na Ah. floresta de pinos, sim. né, na trilha, e ele tá indo entregar uma carta na casa do guaxinim, que fica numa árvore, que tem uma portinha, ele tá cozinhando um bolo. Só que quando ele tá passando na beira do lago, ele vê uma banda de sapos numa Vitória Régia tocando jazz. Só de eu falar isso, eu tenho certeza que 100% das pessoas que estão assistindo esse episódio enxergaram essa cena. Alguns enxergaram com a luz do entardecer, alguns enxergaram com o coelho branco, outros com o coelho malhado, cada um enxergou uma bicicleta barra forte, um viu aquela roupa do carteiro brasileiro, outros viram o Charlinho, Charlinho! né? Então, não é interessante? Eu acho. Só que daí vem a questão técnica. A técnica vem dar o respaldo para você conseguir executar suas ideias. É só isso. É Sim. só isso. Sim. Entende? Então, assim, esse é um processo que eu passo, né? Então, o planeta, o universo ali, o sistema solar, que tem observação, influências, técnica e a parte da criatividade. E aí fica fácil de você organizar, você não vai ficar criando 100% do tempo. Você não vai ficar estudando tutorial o tempo todo. A grande parte do tempo é estudando grandes autores para ter influência e desenho de observação. Muita observação, influência, técnica quando necessário. Precisa fazer tutorial de mão? Não. Precisa aprender todo mundo. Um monte de gente fala assim: não, para desenhar bem tem que saber fazer perspectiva. Mentira! É ponte e fuga. Mentira! O pessoal fica louco com esse negócio de ponte e fuga. Eu dou aula de cenário, Né? você sabe disso. Louco. Eu falo, Total. meu, eu consigo dar um semestre inteiro sem a gente ter que chegar no ponto de fuga. Eu não uso. Não que é um problema. Mas será que você precisa? Não necessariamente. Não necessariamente. Se você for fazer o Quem Soltou o Pum, Exato. do José Carlos Lousa, O pessoal se apega à formulinha, né? O Sem pessoal ponto se de apega. fuga ou sem perspectiva. não é que ao longo do tempo, É o jeito mais fácil. Aí tem as modas, né? Teve a época dos quadrados, vocês pegaram? Tava uma febre de desenhar o Drawing na Box, tava uma febre. e daí veio agora com esse papo do Dynamic como é que é? Dynamic Sketching. Porra, enfia uma... É o branding. É o branding. É branding, meu. É virou em inglês. um branding. Beijo. Pô, você vai ver as mesmas teorias de sempre. É sempre a mesma. Eu já falei isso. Cara, Os profetas. Quem fica falando que o negócio é novo é bobagem. é bobagem. Quem fala que inventou a roda é mentiroso. É mentiroso, mas É é mentiroso, hein? Você sabe o que faz. É E aí que dá um é novo que o nome. do Dynamic Sketch é pra matar, né? Pra ser sofisticado. É, Essa beautiful. The name. The Dynamic Sketch. Eu não sabia dessa. Eu tô não sabia? agora. Dynamics. Não, já deu uma Mano, baixada de bola. Já baixou a bola? Já deu uma baixada de Perdi. bola. É, então. Dynamic Sketch. Não, você lembra da época do A Fantasia? Vocês pegaram essa merda aí? O que é isso? Faz uns anos já. Algum menino famoso foi em um podcast e falou que ele tem um negócio chamado A Fantasia. Que o Glenn, que ele fala que o Glenn não tem. Ele diz que você não consegue ver imagens mentais. Então, tipo, isso que você narrou agora dos sapos cantando, se você narrar e falar, não consigo ver imagens porque o meu cérebro não processa imagens. Segundo ele explicando. O que apareceu de desenhista falando que tinha isso? Sim, é isso. É sobre isso. Eu disse, cara, não tem sentido você desenhar e não ter imagem mental. E aí ficou. Não, porque eu tenho isso, eu tenho A aquilo. imagem começa na mente. Então, Então, mas por mais doido que isso, dizem que o Glenn Keane tem, né? não, aí eu Ele não sei. falou, É. uma entrevista que ele falou que de fato, ele não consegue imaginar antes de desenhar. Por isso que ele desenha tanto. Porque ele falou, a partir do momento que ele começa Olha, a o Glenn desenhar... Keane eu vou acreditar. Eu achava Glenn que era Keane, eu vou mentira. O Glenn Keane, meu amigo, você que tá assistindo, é só o criador do Tarzan da Disney. Ariel. O que trabalhou na Ariel. Afim.
né? Drop, Acabou. Ele fez, Não, cadê? ganhou sozinho. Ó o frango, ó. Pá. Ele caiu. ganhou sozinho o Oscar com aquele... Ganhou sozinho o Bryant. Oscar do Kobe Bryant. Não, mas então, ele diz, eu vi uma entrevista, achei louquíssimo, mas ele falou, eu não, por isso que eu desenho tanto, por isso que é tão sujo, porque ele não tem imaginação suficiente pra pensar na pose. Ele falou, eu começo a desenhar e aí eu vou, como um escultor, né? Bela e a Fera, aquela cena da transformação da Vai fera. formando pelo desenho. É, né? ele fala que É, o que eu tô falando é o fenômeno Tipo um da cara que tem uma moçada. dislexia, assim. É, ele falou que é a mesma Só que coisa. visual. Exato. Ah. Só que aí Pô, na que época... triste, né, velho? É, Mas de certa triste. forma, ele fala, por isso que ele desenha tanto. Porque ele não projeta, ele não monta aqui, ele vai... Aí tem um outro ponto que eu queria falar. Vem, Glenquini, Eu- beijo, venha pra Então, nós. Glenn, venha falar com nós. Ah, por favor, Glenquini. Por favor. Mentira, você não desenha nada. Você não tá vendo. não, na época que deu isso aí, um monte de gente veio falar que tinha, e aí... Por que que é seu Glenquini? É, e aí depois que passou, pronto, ninguém mais fala disso agora. Entendeu? Sumiu, ninguém Cadê eu ouvi falar nisso Não, aí? mas essas figuras muito, de novo, só o Kinju e Glenquini, tem alguns parafusos soltos na cabeça. Não, são pessoas muito especiais. Não, É. né? São pessoas especiais. Eu tô falando Né? com bondade, mas eles têm alguns parafusos soltos, não tem Não, como. a gente deve ter também. Também. Em alguma medida tem. Mas aí já são, não tem dúvida. É. É que não vai investir. Mas deixa eu pegar outro ponto aqui. Eu vou cortar o desenho impossível porque tem um assunto aqui pra falar. Pode, produção. Pode? Pode, produção. Já, a produção já... Não, A produção já desistiu. Então é o seguinte. Outra questão que me atormenta. Porque a gente tá falando de Como é que de o uma cara aprende? cultura. A gente tá falando como o cara aprende. Ah. Isso é bem importante. A gente tá falando de uma cultura que foi sendo criada, lendas, mitos do aprendizado da arte, de que não pode girar papel, né? Não pode usar borracha. Não pode usar borracha. Eu sou do que não pode usar borracha, mas tem um fundamento, né? Pode usar borracha. Mas é que para esquete eu uso lápis azul. Pra sketch. E eu faço o esquete incorporar dentro da Não pode, faz um risco, apaga. Isso, Faz um Ctrl Z. É o Ctrl Z analógico. Ctrl Z não pode. Ctrl Z analógico. Não, o cara não faz. Por quê? Porque você está apagando o teu registro de construção, de processo. E aí você vai cometer o mesmo erro. Você fez uma linha aqui, aí você apagou. Aí você fez outra aqui. Você já não sabe porque você perdeu a referência da outra. Então o esquete é para isso. O mesmo O erro. mesmo erro. Você vai ficar ali com o mesmo erro. Então isso é antiprodutivo, isso gera insegurança, isso gera frustração, isso gera um monte de questões psicológicas. Enfim, por isso que eu aconselho a desenhar com lápis azul ou vermelho, fazer o esquete E isso vem muito da do animação. desenho animado. Exatamente. Que a gente vai, de novo, igual o clique, você vai encontrando a pose. Exatamente. Você vai construir, você vai modelando, você modela com o lápis. Exato. Você é um modelador, né? Eu ouvi um mito desse, tentando entender a cabeça do Kim Jong-un na época. Sim. Porque quando a gente desenha, a gente tem uma ideia na cabeça, mas ela não tá precisa, ela tá meio fumacenta, né? Uhum. A maturidade tem o que tá na sua cabeça, ele sai mais rápido, mais automático, mais direto, né? Diziam que o Kim Jong-un era como se ele tivesse transcendido isso, e o que tá na cabeça dele, a mão já vai meio construindo. Pode ser? Falaram que era um negócio meio doido. Assim. Mas o nosso tem algum Quando a gente- momento não, quando que a a gente gente tá no volta, flow, que Tá a no gente flow e vai. Aí você faz, sei lá, uma perna, ela sai meio torta, aí você, putz, não é bem isso, aí você puxa um pouco mais pra lá. É meio que você tivesse Mas esculpindo também no papel, tem né? vício no traço dele. Tem. Tem soluções prontas ali. ele repete. Claro que tem, meu amigo. Ele não é o Deus. Ele é um cara muito É que bom. cai, não é Moeb. Não, é que cai na internet, a molecada fica impressionada. e aí- Impressionada. Eu não quero desmerecer, diminuir o cara. Mas como qualquer outro artista, né? O ser humano. Que o ser humano, o Glenn Keane, o Andreas Deja, o Ollie Jones, o Frank Tom, todos eles, o Leonardo da Vinci, todos eles tinham maneirismos. É. Que é a maneira do cara pegar o lápis e botar certo tipo de pressão no lápis, de certas soluções gráficas, que o cara acaba encontrando caminhos que se repetem. Sim. É normal. Sim. E o Kim Ju-Di também tinha isso, né? Em algumas soluções de poses e tal. Todo mundo tem isso, né? Mas essa não é a questão, tá? A questão é esses mitos, Uhum. né? E aí eu tenho um mito que muita gente fala. Na pandemia, eu comecei a estudar e a ouvir um pouco mais, minha esposa que estava estudando isso também, sobre neuroplasticidade, né? E que o cérebro tem se estudado muito sobre isso, de que o cérebro ele se molda Sim. conforme a tua vontade. Sim. Falei, interessante. Então, se eu quiser fazer o que eu quiser, ele vai se adaptar e vai me obedecer. Sim,
Tô sendo bem grotesco com o que eu tô Mas falando. é uma prática. Com uma prática. Não é assim, pronto. quer Não, saber não desenhar. é Matrix, mas é uma prática intencional, né? Claro, claro. Tudo tem que ser intencional. Muito bem. Por que eu tô falando isso? Porque surgiu a necessidade da gente ser internacionalizar. Um dia, né, eu gostaria muito de dar aula em espanhol. E aí, eu falei assim, mas cara, para eu aprender línguas, porque eu aprendi inglês sozinho, autodidata. E meu inglês tem muitas deficiências, obviamente. E eu falei assim, puxa, quando é criança, né, que se aprende bem línguas, né? Porque eu vi lá que os layers do cérebro se sobrepõem, e daí é uma coisa só, que quando aprende, quando é adulto, fica compartimentado e tal, umas teorias. E eu falei, pô, então deixa pra lá, né? Ele falou, não, você consegue. Aí ele me explicou e tal, funciona assim, não sei o que, me deu uma explicação. Ela é médica, né? Ela é neurocientista. E aí eu falei, tá bom, então eu vou aprender espanhol. Contratei uma professora Muy particular. bien. Você falou muito Muy bem. Bien, a hora. Já, Bien. já, Liga já. liga já. E aí eu peguei, contratei uma professora 2 vezes por semana, aulas de 1h30, 2 horas. Qual o nome da professora? Sheila Krepiski. Sheila Krebiski. Beijo. Dona Sheila. Dona Sheila. Aí eu peguei, cara, comprei livro em espanhol, assinei podcast em espanhol, YouTube em espanhol, Assistiu o Tudo. filme do Ricardo Darim. tudo. Ouviu a música. Em 9 meses eu tava falando espanhol. Ó. Dale. Dale. Fiquei 2 anos e meio estudando Era espanhol bueno, para né? aperfeiçoar. Sim. Hoje eu tô com um espanhol bem fluente, bem legal. Me sinto seguro, né? E aí isso me deu mais motivação, porque agora eu quero aprender italiano, francês, hebraico, eu quero aprender outras línguas, porque eu vi que há uma lógica por trás disso, né? Agora eu estou fazendo violão. Aí. Você nunca fez? Eu tentei, comecei e parei muitas vezes na minha vida. Tá. E agora eu achei um professor super legal. Beijo para o Paco de Luz. Rubão. 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 Beijo, Rubão. Beijo, Rubão. A gente tá aprendendo sobre teoria musical. Sim. Isso é um troço assustador. Ah, Se olhar aquelas partituras, eu achei que ele ia me dar as cifras, e eu botar os acordes, e ia bater lá e ia tocar. que sonho. Que sonho. Nada. Cara, não. Aqui, ó, dó. Esse aqui é o ré. Ah, Aí, tal linha, tal espaço. vai poder fazer igual os caras da Disney original. Fazer o curta na. Exatamente. E, cara, difícil. Minha esposa fala isso dentro do meu curso, nos 10 segredos da jornada do ilustrador, que aprender dói. Se não estiver doendo, você não tá aprendendo. É. E, cara, como dói, velho. Porque a mão não vai, aí às vezes a mão vai, mas a outra não vai. Aí você olha a nota, é tanta coisa. Sim. E é desafiador. É. É motivante, assim, sabe? É instigante aprender, né? Se desafiar. Se desafiar. Por que eu tô falando tudo isso? Ah, porque você é bonzão, você é o gênio. Não. É uma questão de atitude. O que a maioria das pessoas vai falar para você quando você for aprender a desenhar? Pegou o papel em branco. Ah, e agora? O que eu desenho? Ah, eu tô sem ideia. Não, eu tô com vontade de desenhar, mas não sei. Ah, eu vou abrir o... Não. Ah, acho que eu vou dar uma passeada, porque disseram que quando a gente tá com dificuldade, com bloqueio, porque tudo é bloqueio criativo, eu tô com bloqueio criativo, Eu vou passear com o cachorro. eu vou dar uma volta com o cachorro. O do Van Drog. Leva Vou pra passear. passear com o Van Drog. Vou passear com o Van Gogh, eu vou levar, eu vou assistir um filme, eu vou ler um livro, eu vou tomar um café. Você vai fazer um monte de coisa que não é desenhar. Isso eu acho. Não é isso? Uhum. Não é o que fala? Aliás, eu tenho uma dica, eu li em algum lugar, vi um podcast de uma professora falando isso. 7 segredos para melhorar a sua vida, alguma coisa assim. Mas era muito legal, assim, com esse título assim, chamativo de autoajuda. Mas ela falava assim, olha só, mais coisa aí pra ser cancelado aí. Que eu fiz até um newsletter sobre isso. Ativo antes de passivo. Ah, Que era o quê? No seu momento de lazer, antes de você tomar uma decisão de ter um lazer passivo, vai lá e faz uma coisa ativa. Uhum. Que é o que você falou. Putz, tô com algum bloqueio. Não, mas primeiro escreve uma página de um caderno. Percepção ativa, sim. Sim. Faz um desenho. Morning Pages da Cameron. Isso, do Julia Cameron. Uhum. Faz alguma coisa ativa antes. E eu tento pegar muito na minha vida. Eu tô acabado. Eu falo, não. Eu quero assistir uma série. Eu quero assistir um filme. Eu quero fazer alguma coisa. Mas eu vou antes desenhar um pouquinho. Porque é mais importante essa atividade ativa. Não é? Exato. Ótimo. Boa. Você tem mais uma frase. Não espere o momento perfeito, porque a arte só começa quando você começa.
Ele tá empolgado hoje, né? Tá falando. Eu acho que ele tá com o chat GPT embaixo também. Também, tá. Aí parecia outra. frase de prompt. Aí. Essa coisa do ativo, Júlia, ele tem o Morning Pages dele. Ele tem um morning page. essa coisa Então, do assim, ativo, o Pierluigi Piazzi falava falava, estudar é sozinho, né? A aula é para você aprender a teoria. O aprendizado da prática é sozinho, você fazendo exercício em casa. Então, é essa a diferença. A aula é mais passiva, você tá ali ouvindo. Quando você senta para fazer, é o ativo. É ali que precisa. É ali que precisa. Então eu falo, É o da desenhar o conclusão, McDonald's sem tá com... Tem reverência lá. tem que enfrentar, não tem que fugir, porque o que você está ensinando pro teu cérebro? Reverência, teve coisa. Você está ensinando ele a se esquivar, que toda vez que você tem uma dificuldade, e eu tô falando de desenho, tá? Mas isso serve para qualquer coisa na vida. Quando você está diante de uma dificuldade, não fuja, porque você vai ensinar pro teu cérebro, pega uma dopamina fácil aqui, vai rolar o teu Instagram e ver uns memes. Isso. Não, senta, aí tem processo. Eu não vou poder falar tudo agora nesse episódio, porque isso é uma aula que eu demoro, sei lá, quase 9 horas para dar ela na pós-graduação, né? Mas tem um processo. Qual que é a diferença entre um cara iniciante e eu, quando para diante do papel e tem um bloqueio? A diferença é que eu tenho trocentos tipos de processo, repertório, observação, influência, técnica e narrativa. Muito perdido. Que eu pego e falo assim, não, vamos lá, põe a cabeça no lugar. Vamos desenhar tal coisa. A história é essa. Ou vamos pegar um exercício de desenho gestual aqui, né? E desenho gestual da memória. Isso aí vai ficar mais um episódio inteiro falando. Dynamic Sketch from Memory. For memory. Vamos lançar esse curso? Dynamic Sketch muito from a ver. Memory. Você DSM, ó, tem umas... DSM? DSM. DSM. Você não tá usando DSM, por isso você Você não não tá consegue usando desenhar. DSM. DSM. Pra você que faz atividade física, sabe que é isso. Você tem que aquecer. Uhum. Não é? Você não vai já na maratona. Não, vamos dar uma aquecida, vamos dar uma aquecida, Vai dar uma volta. uma aquecida. Dar uma volta quarteirão, pronto, depois você anda. Exatamente. Eu quando tô fazendo desenho, tipo aqui, eu tava sem ideia. Eu comecei a desenhar uma coisa que é um desafio que eu dou pros alunos, que é desenhar personagens caindo. Uhum. Que é um dynamic sketching. Eles têm que cair, então a pose em pé não funciona. Eu tô sem ideia, não é que eu fui criativo, eu falei, não sei o que desenhar, vou desenhar um exercício que eu passo. O pior é que eu gosto de fazer personagem caindo também. Já abri muito sketchbook de personagem caindo. Que é um desafio. Não é tão fácil. Então, primeira coisa, vai ter saque hoje? Vai ter saque? Saque. Tem esse saque. Saque é o sistema de atendimento ao consumidor. Você que é seguidor, queria agradecer a vocês, seus seguidores, que fazem esse canal crescer, que fazem esse canal brilhar. Eu adoro ler os comentários. Brilhar os caras. Nossa, eu adoro ler os comentários. Tem alguns que Só que é o eu gosto. contrário. Você gosta mesmo, não é? Eu gosto. Né? Muita coisa boa. O mundo é feito de mais pessoas boas do que ruins. Sim. Isso é legal. Isso é do bem. Eu acredito nisso. Eu acho. Mas tem uns do ruim que falam mais alto. E aí teve vou contar. Primeiro curte, compartilha, se inscreve, ativa o se inscreve. sininho e é isso aí. O cara falou, deu a seguinte sugestão. Eu estou lá, eu leio, a produção lê os comentários. É verdade. Você lê. E a Você gente- dá uma torturada. Lê. Não, Trabalho. é feedback. Ah, Eu tenho tá. que saber receber o feedback. É. E eu recebo feedback. Primeiro, com educação. Se você escrever com educação, eu vou te responder numa boa. E você teve um cara que falou assim, foi mal educado, mas eu entendi. Ele falou assim, esse podcast, vocês são uns amador, vocês ficam aí, postam os shorts, tudo com data, nem pra pôr um título. Eu nem entendi o que ele tava falando. Aí eu resolvi entrar e olhar o meu shorts, e aí realmente, quando eu sou o responsável por postar, tá? E aí eu não tava botando título. Tá. Então ele tava saindo com a data que eu publicava. Tá. E aí quando você tá olhando ali, Não é não é chamativo. Eu falei, entendi. Aí eu fui lá, coloquei título em todos. Obrigado, eles. seu corno. Obrigado, meu querido. Ficou melhor realmente o canal, gostei da dica, ficou mais profissional, né? Podia ter falado com um pouco mais de carinho, mas tudo bem. Aí teve um outro que tava tentando me convencer de que eu tinha que trazer pessoas anônimas aqui. Que curioso isso. Não é só pessoas anônimas, é pessoas... No episódio de hoje, mendigo. Mendigo, o Júlio, sei lá. Queriam trazer pessoas anônimas que assim, não, o cara paga o boleto e sustenta a família dele,
Você Ele tem é um que... artista. Não, tudo bem. Você tem que trazer esse cara, porque ele tem que contar a vida real. Eu falei, cara, mas eu quero trazer pessoas Mas que que tem a ver com o passaram a barreira. nosso podcast, né? Eu não sei. Eu sei que eu falei pra ele o seguinte: vou dar um caso de um cara anônimo, tá? Anônimo pra todos vocês. É um aluno meu que agora vai ficar famoso, que é o Lucas Pessoa. Ah, É um flautista, um cara humilde e tal. Fez um treinamento de 200 horas comigo de ilustração infantil. Fez seu primeiro livro. Muito singelo, não nada espetacular. Continuou, não tem formação, mas assistiu todos os meus cursos, inclusive as aulas da pós. E ele assistiu a aula de como fazer dinheiro com ilustração, que tá lá, mas ele assistiu. E lá fala sobre tráfego pago. Encurtando a história, ele fez o que tá dito lá naquela aula. Ele pegou R$ 30, colocou no turbinar, fez lá o filtro, tudo certinho, não deu em nada. Botou mais 30, ele não me contou isso, ele me contou quando deu certo. Botou mais 30, nada. Botou mais 40, ou seja, R$ 100 até agora. Veio uma editora, Gaivota, acho que é Gaivota, não lembro agora, chamou ele para fazer um livro. Pagou 6 conto mais 3% de participação. Me diga que tipo de investimento no planeta você bota R$ 100 e você enfia 6 no bolso. Essa editora não pediu um livro. Ele já é o ilustrador da editora. Ele já fez 4, 5, 6 livros e tudo com participação. Ele já conseguiu outras editoras. Me diga que lugar no planeta que você bota R$ 100 e isso vira 15, 20, 30, 50 mil reais. então. Pronto, é um caso de sucesso. Posso trazer ele aqui para conversar? Posso, mas a carreira dele é muito curta. Ele fez isso em 2, 3 anos, um baita sucesso. Eu falei para esse camarada, nos comentários, que falei assim, quando ele ganhar o prêmio do Jabuti, Bolonha, eu vou trazer ele aqui. Eu queria ele anônimo. Eu falei, não, cara, é o próximo passo. Não, mas aí é muito tara dos loucos querendo usar anônimo, porque o nosso podcast não é pra ficar, não é... Você podia ter respondido assim, você é anônimo? O nosso Vou te chamar pra participar. Aí ele fala, sério? Não. é pra Mas é histórias, cara, não é eu pra- leio biografias, cara. Eu leio É. a biografia que me guia a minha vida é do Walt Disney. Então, Pergunta pra ele quantos Ah, podcasts outra, anônimos, entrevistas com anônimos ele já assistiu. A produção quer que a gente acabe. Mas era esse serviço saque. Se você tem alguma coisa para falar do nosso podcast, fica à vontade. Só que fala com carinho. Porque nós somos artistas somos sensíveis. sensíveis, tá? Eu não sou sensível, não, cara. Não é sensível? Eu oprimo. Minha esposa não... Eu oprimo. Verdade. Então tá. Elogios são sempre bem-vindos, mas sugestões. Né? Tem um convidado, né? Alguns me chamam de chato, né? Alguns falam que o Thiago Algum. fala pouco. Tá essa? Pois é. Mas enfim, Falo muito? Eu tenho muito bigode? Tem que Acho que cortar você Você tem muito bigode. acho que você tem Tem muito que cortar? Bigode. Eu concordo. Isso É é difícil. Tem o pior? É difícil muito bigode. agradar todo mundo. Já me falaram outro dia o cara pra tirar o bigode. Que loucura. Hã? Ó, o Thiago tá Oi? desenhando. Tô desenhando. Mostra o teu desenho pra tela. Anda, Mostra o Fazer- desenho pra mostra o gente desenho, finalizar Thiago. o... Tá vendo? Olha o desenho. Olha só. Espetacular. fazendo uns mecas aqui. Beijo! Tchau, tchau, tchau. Tchau, Brasil.